Recomeçar depois da tempestade pode parecer impossível, quando tudo o que restou são escombros daquilo que um dia foi uma vida inteira. Mas, e se eu te dissesse que, no meio do caos, alguém encontrou forças para escrever uma nova história? Imagine perder o emprego, ver os planos desmoronarem, sentir o chão desaparecer sob os pés. O que você faria diante de uma queda tão profunda? Muitos acreditam que esse é o fim, mas, para alguns, é o início de uma transformação inesperada. Hoje você vai conhecer uma história baseada em fatos reais, marcada por coragem, dor e descobertas. Uma jornada que prova que, mesmo quando tudo se quebra, ainda é possível encontrar um caminho para recomeçar, e que a verdadeira força surge quando menos esperamos. Era uma tarde cinzenta de outono quando a vida de Eduardo começou a mudar. A pequena cidade onde ele morava, cercada por colinas e cortada por ruas estreitas de paralelepípedo, parecia refletir o peso que ele carregava no peito. As fachadas antigas guardavam memórias de tempos melhores, mas, para ele, aquelas paredes apenas lembravam o silêncio que invadia sua casa desde que perdeu o emprego. Eduardo sempre foi reconhecido pela dedicação. Trabalhava em uma oficina mecânica que foi passada de pai para filho, símbolo de esforço e orgulho da família. Mas uma sequência de dívidas inesperadas, a crise econômica e a chegada de novas tecnologias, que tornaram seu ofício menos procurado, arrastaram a oficina para um fim inevitável. Quando as portas se fecharam, parecia que não era apenas um negócio que terminava, mas uma parte de sua própria identidade. Com 42 anos, um olhar cansado e mãos marcadas pela graxa de décadas de trabalho, Eduardo se via diante de um vazio. As ferramentas, que antes eram extensão de seus braços, agora estavam guardadas em caixas, lembranças de uma rotina que não voltaria. Sua esposa, Ana, tentava oferecer apoio, mas a insegurança que os rondava não permitia descanso. À noite, ele escutava a respiração tranquila dos filhos dormindo, e se perguntava como iria sustentar aquela família, quando até mesmo a esperança parecia distante. As manhãs se tornaram longas. Caminhar pela praça central da cidade, encontrar antigos clientes e responder a perguntas que ele mesmo não sabia responder, era um exercício de resistência. O orgulho, que antes o fazia erguer a cabeça, agora parecia pesar. Ainda assim, havia algo em seu olhar que não se apagava por completo. Uma chama pequena, quase invisível, mas capaz de resistir às sombras mais densas. Era como se, em algum lugar, a vida ainda guardasse uma oportunidade escondida, aguardando o momento certo para surgir. E Eduardo, mesmo sem perceber, carregava em si a coragem que um dia o faria recomeçar depois da tempestade. Naquela manhã de segunda-feira, Eduardo acordou antes do sol. A claridade tímida entrava pela janela, e ele permaneceu alguns minutos deitado, olhando o teto. Já não havia motivo para correr, não havia clientes esperando. Mesmo assim, algo o inquietava, como se estivesse prestes a acontecer algo que mudaria o rumo de sua vida. Quando saiu para caminhar, o vento frio do outono cortava a pele. As ruas estavam quase desertas, apenas alguns trabalhadores apressados passavam, com passos firmes, em direção a empregos que ele já não tinha. Ao atravessar a praça central, encontrou o aviso colado no antigo portão da oficina. Um comunicado do banco informando que o imóvel seria leiloado em poucos dias. Eduardo parou. Seus olhos fixaram aquelas palavras impressas em letras duras, cada linha parecia um golpe. A oficina não era apenas um espaço de trabalho, era a herança do pai, o lugar onde aprenderá a consertar motores e onde passará a maior parte de sua vida. Ali estavam risos, conversas, o barulho dos carros chegando e partindo, o cheiro do óleo misturado ao café que Ana preparava nas manhãs agitadas. Ver tudo resumido a um papel amarelado, colado de forma indiferente, foi como sentir o coração ser arrancado do peito. Naquela mesma tarde, tentando fugir do peso que o sufocava, Eduardo caminhou até o rio que cortava a cidade. Sentou-se na beira e ficou observando a água correr. O silêncio só foi interrompido quando um velho conhecido se aproximou. Era Antônio,
um antigo cliente que, ao perceber a expressão abatida do mecânico, se sentou ao lado dele. Viu o aviso no portão: Eduardo. Sinto muito. As palavras, ditas com sinceridade, foram como um espelho da dor que ele tentava esconder. Antônio falou sobre tempos difíceis, contou como também havia perdido tudo anos atrás, mas conseguiu recomeçar em outro caminho. Eduardo escutava em silêncio, dividido entre a descrença e um fio de esperança. Na volta para casa, cada passo parecia pesado, mas dentro de si algo diferente começava a se mover. O comunicado do banco havia sido um golpe brutal, o incidente que selava o fim de um ciclo. Mas também foi a centelha que, sem que ele percebesse de imediato, iria abrir as portas para um recomeço depois da tempestade. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio sufocante dentro da casa de Eduardo. As paredes pareciam mais estreitas, como se a cada notícia ruim a família fosse empurrada para um espaço cada vez menor. Ana tentava manter a serenidade diante dos filhos, mas os olhares trocados à mesa denunciavam o medo que todos sentiam. O leilão se aproximava, e com ele a sensação de perder não apenas um bem, mas toda uma história. Eduardo acordava de madrugada, tomado por pensamentos que não o deixavam descansar. E se não conseguisse outro trabalho? E se a oficina desaparecesse para sempre, levando consigo o nome e o esforço do pai? A dúvida corroía por dentro, e o peso da responsabilidade o fazia sentir-se pequeno diante de um mundo que já não reconhecia. Ele saiu em busca de oportunidades. Bateu de porta em porta, oferecendo seus serviços em pequenas oficinas de bairros vizinhos. A resposta era sempre a mesma: não precisamos de mais gente. Outras vezes, nem sequer era ouvido até o fim. O orgulho, já ferido, era esmagado a cada negativa. Sentia-se invisível em um lugar onde antes era conhecido por todos. As contas se acumulavam na gaveta da cozinha. O relógio parecia correr mais rápido, e a cada folha aberta o fardo ficava mais pesado. Ana, mesmo preocupada, insistia para que não desistisse. Mas Eduardo começava a acreditar que talvez não houvesse saída. Em uma tarde chuvosa, após receber mais uma recusa, ele caminhou sem rumo pelas ruas da cidade. As gotas batiam em seu rosto, confundindo-se com lágrimas que ele já não conseguia segurar. Mas algo inesperado aconteceu naquela mesma noite. Ao voltar para casa, exausto, encontrou sobre a mesa um pequeno envelope deixado por Antônio, o antigo cliente que havia cruzado seu caminho dias antes. Dentro havia um bilhete simples: a vida me ensinou que quando tudo se quebra, ainda é possível recomeçar. Passe amanhã na fazenda. Eduardo ficou parado, o coração acelerado. Não sabia o que significava aquela mensagem, mas uma certeza crescia dentro de si. Aquele convite misterioso poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, Eduardo quase desistiu de seguir até a fazenda. A desconfiança falava mais alto do que a esperança, mas o bilhete de Antônio parecia chamá-lo como uma voz que não podia ser ignorada. Com passos lentos, atravessou a estrada de terra, ainda molhada pela chuva da noite anterior, até chegar ao portão de madeira já gasto pelo tempo. Antônio o aguardava próximo ao celeiro, com um sorriso tranquilo. Sem rodeios, conduziu Eduardo para dentro. Ali, entre o cheiro de palha e o som dos animais, revelou a razão do convite. Precisava de alguém de confiança para cuidar de um novo projeto. Ele estava transformando parte da fazenda em um espaço de produção artesanal de máquinas simples para pequenos agricultores, algo que exigia habilidade manual e experiência prática com ferramentas. Eduardo ouviu em silêncio, o coração batendo forte. Não era a oficina que ele havia perdido, mas era a chance de recomeçar depois da tempestade. Pela primeira vez em meses, enxergava uma possibilidade de usar aquilo que sabia fazer, de colocar as mãos novamente em um trabalho que tivesse valor. Ainda assim, o medo o paralisava. E se falhasse? E se não estivesse à altura? Antônio percebeu a hesitação e colocou a mão em seu ombro. Você não perdeu quem você é, Eduardo. Só precisa lembrar. Essas palavras o atravessaram como um raio. Ele fechou os olhos e lembrou do pai,
da oficina, dos dias em que acreditava que podia consertar qualquer coisa. Aquele peso no peito começou a se desfazer, substituído por algo que ele havia esquecido: confiança. Naquela tarde, Eduardo pegou nas ferramentas oferecidas por Antônio e começou a trabalhar. O barulho do ferro, o cheiro da madeira sendo cortada, tudo parecia trazer de volta uma parte adormecida de sua alma. Não sabia ainda onde aquilo iria levá-lo, mas sentia que havia dado o primeiro passo de uma nova caminhada. E enquanto o sol se punha atrás das colinas, um pensamento lhe atravessou a mente. Talvez aquele convite não fosse apenas uma oportunidade, mas o início de uma transformação muito maior do que ele podia imaginar. Os dias na fazenda se transformaram em uma rotina inesperada para Eduardo. A cada manhã, ele caminhava até o galpão improvisado e mergulhava no trabalho com um misto de ansiedade e entusiasmo. Não era fácil. Muitas vezes as máquinas não funcionavam como deveriam, e as mãos calejadas voltavam para casa doloridas, lembrando que o corpo já não tinha a mesma resistência de antes. Mas, dentro de si, havia algo novo. A sensação de que estava construindo mais do que peças de metal, estava reconstruindo a própria vida. Ainda assim, os medos persistiam. O leilão da oficina se aproximava, e a lembrança do passado insistia em pesar. Eduardo sabia que, quando aquele dia chegasse, o portão que guardava a história de sua família seria definitivamente fechado. A dúvida o assombrava. Estaria mesmo preparado para deixar aquilo para trás? Ana observava as mudanças no marido com um misto de cautela e esperança. Via o brilho discreto em seus olhos, o mesmo que ele tinha quando falava da oficina anos atrás. Mas também percebia suas noites insones, em que ele se levantava para olhar pela janela, como se procurasse respostas no escuro. Foi então que Antônio lhe fez uma proposta inesperada. Queria que Eduardo assumisse a liderança do projeto, coordenando o pequeno grupo de trabalhadores que começava a se formar. Era uma decisão que poderia definir seu futuro. Eduardo respirou fundo. A responsabilidade parecia enorme, mas, ao mesmo tempo, a oportunidade era única. Naquela noite, sentado à mesa da cozinha, cercado pela família, ele tomou uma decisão silenciosa. Olhou para Ana, para os filhos, e compreendeu que não se tratava apenas de aceitar um trabalho, mas de escolher um caminho. Um caminho que exigiria coragem, desprendimento e fé. O coração batia acelerado. Eduardo sabia que, ao aceitar, estaria dando o passo final rumo a um recomeço verdadeiro. Mas ainda restava uma pergunta sem resposta. Estaria pronto para deixar o passado para trás e caminhar em direção ao desconhecido? Algumas semanas depois, o inevitável aconteceu. A oficina foi leiloada. Eduardo assistiu de longe, sem forças para se aproximar. Não houve despedidas, apenas silêncio. Mas, para sua surpresa, não sentiu o vazio que tanto temia. Naquele momento, percebeu que as paredes da oficina guardavam lembranças, mas não definiam quem ele era. O verdadeiro legado estava em suas mãos, em sua coragem de recomeçar. Na fazenda, o projeto prosperava. O que começou como um espaço improvisado ganhou forma e propósito. Pequenos agricultores voltavam para casa com máquinas reparadas, cheios de gratidão. Eduardo descobriu, a cada olhar satisfeito, que não estava apenas construindo peças, estava ajudando vidas a seguirem adiante. O peso do passado se transformou em combustível para o futuro. A tempestade que parecia ter destruído tudo, na verdade, havia aberto espaço para algo novo. E ele finalmente entendeu que recomeçar depois da tempestade não era esquecer as perdas, mas usá-las como raiz para uma nova história. Se essa jornada tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise de esperança. Histórias como a de Eduardo nos lembram que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há um caminho para recomeçar. E se quiser continuar se inspirando, não deixe de assistir aos próximos episódios aqui no canal. Porque, no fim, a vida não é sobre as quedas que sofremos, mas sobre a força que descobrimos quando escolhemos levantar.